O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai, e fala que ela tá muito linda. A garota agradece e tenta sair andando e fala que tá com pressa. London então pergunta qual o seu nome, mas ela diz que não fala seu nome para estranhos. London então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela responde que ele é estranho e ela não fala com estranhos. London então a deseja um bom dia e vai em direção ao Corvette. E na hora que ela vê que o cara está de Corvette, ela vem na mesma hora atrás dele. E agora ela quer falar com estranhos. Então ela pergunta qual o nome dele, e depois dele falar que se chama London, ela pede desculpas por ter agido tão rude com ele. Ele pergunta por que ela agiu assim, e ela responde que ele pegou ela no momento ruim. Em seguida, London fala que ela mudou de ideia em questão de segundos e pergunta a ela por quê. Ela então tenta explicar, mas no fim fala que ele tem um bom carro. London então responde que ele está tentando encontrar um bom restaurante para comer e pergunta se ela não quer vir com ele para os dois se conhecerem melhor e trocarem telefones. E é claro, ela aceita e já nem parece a mesma mulher de antes. E ela entra no carro com ele achando que vai se dar bem. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o London fala que está pensando em arrumar uma namorada e pergunta o que ela iria agregar para ele. Ela responde que ele ia ter que bancar e fazer as coisas que ela gosta e deixar o cartão de crédito com ela. London então pergunta como ela quer ser sua namorada se ela só quer gastar o seu dinheiro. Nessa hora, o youtuber pergunta se ela quer ficar com ele só por interesse no seu dinheiro. Ela fala que não, que ela gostou dele e viu que ele é um cara legal. Então London fala que está óbvio que ela não queria nada com ele e só mudou de ideia por causa do carro. Então ele fala que não vai querer mais nada com ela e fala para ela pensar melhor nas suas atitudes. Ele fala que não sai com garimpeira e pede para ela descer do carro. Ela até tenta se justificar, mas London não aceita e manda ela descer do carro. E ela desce e acaba se dando mal. O vídeo começa com Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a loira e fala que ela parece uma princesa e diz que se chama Nate. A garota pergunta o que ele quer. Ele responde que só está tentando conhecê-la, porém ela fala que não, obrigado. Nate então pergunta o que ela vai fazer agora, e ela responde que está indo no shopping. Ele então pergunta se ela tem namorado ou algum homem. Ela responde que ela tem 3 namorados e já deixa nítido que não quer falar com ele. Nate então pergunta se pode pegar o telefone dela para eles se conhecerem melhor, que ele vai ligar para ela depois. Mas ela fala que está sem telefone. Ele então pergunta por que ela está mentindo e ela fala que não tem mesmo um telefone. Em seguida, ele a deseja um bom dia e vai em direção ao seu Audi R8. A mulher, que não queria nada com ele, vê o carro de luxo e muda de ideia e vai falar com ele. Ela pergunta se o carro realmente é dele. Nate confirma que sim. Então ele pergunta se pode pegar o número dela agora e dessa vez ela passa o telefone para ele. Ela pergunta com o que ele trabalha. Nate fala que tem uma empresa de calçados e que ele é um empresário e ganha muito dinheiro trabalhando com sua empresa.
Em seguida, Nate fala que está tentando encontrar um bom lugar para ele comer e por isso estava tentando falar com ela para saber se ela podia indicar um bom restaurante. Ela então fala que ali tem um bom restaurante próximo e que é muito bom. Nate então pergunta se ela quer ir almoçar com ele. A garota aceita na mesma hora. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela entra no carro achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, o Nate pergunta com o que ela trabalha. Ela fala que é dançarina. Então ele não perde tempo e fala que queria que ela dançasse para ele. Ela fala que se ele pagar bem, ela faz qualquer coisa. Nate então fala que tem uma cobertura no centro da cidade e convida ela para ir com ele. E a garota topa e aceita. Mas nessa hora ele fala que lembrou que não sai com garimpeira de ouro e fala que ela é muito interesseira e pede para ela descer do carro porque não vai mais querer nada com ela. Ela desce do carro achando ruim, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com a BMW i8. Ele aborda a garota e pergunta como ela vai. Ela fala para ele que não fala com estranho e não demonstra vontade nenhuma de falar com ele. Ele diz que se chama Nate e pergunta qual o nome dela, mas ela sai andando e nem responde. Então, o YouTube caminha até a sua BMW i8 e na hora que a garota vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. Então, o Nate vendo que a garota voltou para falar com ele, ele desce do carro e fala que o carro é dele e que ele comprou há pouco tempo. Em seguida, ela pergunta se ele estava tentando conhecê-la. Nate fala que sim, mas ela não deu nenhuma chance para ele. Ela fala que houve uma má comunicação. Então o Nate pergunta se ela estava indo tomar um café mesmo. Ela responde que sim e o convida para ir com ele. O Nate então fala que gostaria muito, mas primeiro quer conhecê-la melhor. Então ela pergunta novamente se esse é mesmo seu carro e demonstra muito interesse. O Nate fala que sim e dessa vez ele pega o número dela. Porém, ela fala que pode ser de outra pessoa ou ser alugado. O Nate então fala que ele tem o documento do carro e que se ela não acredita nele, ele pode mostrar para ela. Mas ela fala que acredita nele. Em seguida, o YouTube convida ela para entrar no carro com ele. E depois de ver a máquina do YouTube, ela entra no carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. E se ela vai ser interesseira ou não. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que ficou com medo e tem muito medo das pessoas se aproximarem dela. O YouTuber então pergunta se ele demonstrou ser uma má pessoa. Ela responde que não e pede desculpas por antes. O Nate então fala que ela poderia tê-lo tratado melhor. Nessa hora, o Nate fala que está óbvio que ela só quer sair com ele por causa do seu carro e só voltou para falar com ele por interesse no seu dinheiro. Além disso, ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele desistiu de sair com ela. Ela fica sem palavras e o Nate pede para ela descer do carro e tomar seu café sozinha. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate. Começamos o vídeo com Alex e seu amigo Luke em um posto de gasolina ao lado da sua Lamborghini para fazer o teste da interesseira. Assim que passa duas garotas, Alex inicia uma conversa dizendo que achou as duas muito lindas e pergunta se elas são da cidade. As duas garotas falam que sim e o que isso importa.
Então Alex e seu amigo falam que gostaram delas e que querem pegar o seu número de telefone para marcarem alguma coisa. E Alex se senta no chão enquanto Luke continua o papo descontraído com as garotas. Porém, a garota diz a ele que elas têm namorado e não costuma dar bola para qualquer desconhecido. Luke fala que eles só estão tentando conhecê-las e fazer novas amizades. Alex fala que eles estão procurando um bom restaurante para comer e querem uma boa companhia. Mas as duas garotas falam que não vai rolar nada e que já disse que tem namorado. Sendo assim, eles aceitam o fora das garotas e vão em direção à sua gloriosa Lamborghini. E nessa hora, preste atenção na cara que elas fazem na hora que vê que os caras estão de Lamborghini. Magicamente, elas mudam de comportamento e de ideia e vão atrás dele perguntando se o carro são deles. Alex fala que sim, mas diz a ela que eles já estão indo embora. Porém, as duas mulheres começam a pedir desculpas e falam que querem ir com ele dessa vez. Alex então fala que elas mandaram eles irem embora e agora estão mudando de ideia e pergunta o porquê disso. Elas explicam que ficaram com medo porque não o conheciam e por isso não deram atenção para eles. Em seguida, Alex fala que eles têm $500 mil para gastar e que eles estavam procurando companhia e mostra para ela o dinheiro no porta-mala do carro. As duas garotas ficam ainda mais loucas em sair com eles. Uma das garotas falam que se eles quiserem, eles podem pegar o número delas agora. Mas Luke a questiona sobre elas terem namorado. Então as garotas falam que é apenas um ficante e não tem nada demais. Em seguida, Alex então revela para ela que elas estão sendo filmadas e que tem uma câmera ali gravando. Além disso, ele fala que elas caíram no teste da interesseira e que elas não deram bola nenhuma para ele no início e agora viram sua Lamborghini e o seu dinheiro e estão fazendo de tudo para sair com eles. Os dois falam que elas são muito interesseiras e que eles não gostam de sair com garimpeiras de ouro. Então Luke fala que se elas ficarem dando 360, eles irão dar uma chance para elas, mas na verdade ele faz hora com a cara delas e em seguida os dois falam que vão pensar se vão sair com elas. Então, as duas ficam esperando a resposta do YouTube e depois de conversarem e chegarem num acordo, eles falam para ela que não vai rolar deles saírem juntos, porque elas são muito interesseiras e que eles são fiéis aos seus seguidores do canal e elas passaram dos limites. Então, eles dispensam as duas garotas e entram na sua Lamborghini. E não esquece de deixar o gostei, se inscrever no canal e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Nate que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele aborda essa morena e pergunta como ela vai e fala que se chama Nate e se apresenta para ela. Depois dela dizer que está bem, ele pergunta aonde ela está indo. Ela responde que está indo para casa. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela. Porém, ela fala que está num relacionamento há mais de 5 anos. Então, ele pergunta se ela não pode passar o seu Instagram, mas ela fala que é melhor não e tenta ir embora. Ele até tenta convencê-la, mas sem nenhum sucesso. Sendo assim, o youtuber caminha até a sua Lamborghini. E quando a mulher vê a máquina do Nate, ela não resiste e vem atrás dele puxando conversa e pergunta o que ele vai fazer agora.
O Nate responde que está indo procurar um lugar para comer. Ela então fala que também está procurando um restaurante e fala que eles podem ir almoçar juntos. Em seguida, o YouTube desce da Lamborghini e ela pergunta o nome dele e pega na mão dele, mostrando muito interesse. Então, o Nate pergunta se ela é da cidade. Ela responde que sim, que mora aqui há bastante tempo. Sendo assim, ele fala que então ela deve saber os melhores lugares para eles irem almoçar. Na sequência, ele fala para eles não perderem mais tempo e chama ela para entrar no seu carro. E como a mágica já está feita, ela não perde tempo e entra no carro. Mesmo tendo um namorado, e ela ainda tinha dito que estava noiva. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, o YouTube fala que vai levá-la para fazer compras e comprar o que ela quiser, mas tem uma condição, que ela teria que terminar com seu namorado e ser a namorada dele. A garota não pensa duas vezes e fala que o namoro dela já não está indo bem. Então ela topa sair com ele e ir para o shopping para fazer compras. E tudo estava indo bem, até que o Nate fala que não vai mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ele então pede para ela descer do carro. Ela fala que tudo bem e que vai descer do carro e que é ele que vai sair perdendo porque ela é linda demais para ele. Porém, no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo Nate. O vídeo começa com Joel fazendo o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele chega nela e fala que achou ela muito linda e pergunta qual o seu nome. Porém, ela fala que não é para ele chegar muito perto. Joel então fala seu nome e se apresenta para ela. Em seguida, Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela responde que não, mas também não está procurando um. Joel fala para ela ficar calma porque ele só fez uma pergunta. Ele então fala que achou ela muito bonita e gostaria de fazer amizade com ela. Porém, ela fala que não conhece e não faz amizade com qualquer um. Então, ele pergunta se ele não pode pegar o Instagram dela para eles conversarem depois como amigos. Ela fala que não e que ele não faz o tipo dela e que ele já está incomodando ela. Então Joel fala que tudo bem, se despede e vai em direção à sua gloriosa Lamborghini. Mas na hora que a garota vê a máquina dele, ela vem perguntando qual carro é esse. Joel fala que é uma Lamborghini e que ele comprou faz pouco tempo. Ela então pergunta o preço do carro e ele responde que custa mais ou menos uns 300 mil dólares. E chama ela para se sentar no carro para ver como é por dentro. Em seguida, Joel pergunta por que ela não queria conversar com ele antes de ver sua Lamborghini. Ela fala que ficou com medo do jeito que ele veio abordá-la. Joel fala que chegou nela de forma normal e não falou nada demais. Ela fala que isso agora é passado e pergunta se ele não quer levá-la para sair. Joel fala que sim, que eles podem sair agora. Em seguida, Joel chama ela na frente do carro e fala que o carro dele tá meio sujo e que ele ainda não lavou direito. Em seguida, ele fala que hoje à noite ele vai dar uma relaxada em casa e fala que tem uma cobertura com uma ótima visão e pergunta se ela não quer sair para beber com ele e depois ir para sua casa. Ela responde que sim e aceita o seu convite. Joel então pede para ela dar um 360 e fala que ela tá muito linda e que ela é bem charmosa. E a garota fica achando que vai se dar bem.
Em seguida, ele fala que desistiu de sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e fala que já tá indo embora. A mulher vai embora, mas acaba sendo rejeitada. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem em um posto de gasolina. Ele pergunta como ela está e qual o seu nome. Depois dela falar o seu nome, ele fala que se chama Kilo e pergunta aonde ela vai com tanta pressa. E ela responde que está indo embora para sua casa. Então ele pergunta se ela tem namorado e ela responde que não. Sendo assim, ele pergunta por que ela estava andando tão depressa quando ele foi falar com ela e parecia que ela não queria falar com ele. E ela responde que não queria mesmo e ainda não quer falar com ele. Em seguida, ele pergunta se pode pegar o número dela, mas a garota é bem ignorante e fala que não e que ele já está enchendo a paciência. Então, o YouTube diz que tudo bem e caminha até a sua Ferrari. E quando a garota vê que a Ferrari é dele, é aí que a mágica acontece. Na mesma hora, ela pergunta se o carro é dele e demonstra total interesse pelo cara. E magicamente a garota passa o telefone para ele e fala que eles podem sair para dar uma volta. O youtuber fala que fica com vergonha quando vê uma garota bonita e que ele está com vergonha agora. A garota fala que ele não precisa ter medo porque ela não vai fazer nada com ele que ele não queira. Em seguida, o YouTube pergunta por que ela não queria falar com ele no início e pergunta a ela se ele não faz o tipo dela. Ela fala que ficou com medo porque ele era um estranho, mas agora ela já viu que ele é um cara gente boa. Kilo então pergunta se ela não mudou de ideia só por causa da Ferrari. Ela fala que gostou do carro também, mas que se ele fosse muito feio, nem com uma Ferrari, ela ia querer sair com ele. Então, não foi só por causa do carro. Nessa hora, ele fala que vai mostrar o carro para ela e chama ela na frente do carro. Ele pergunta se ela gostou da Ferrari, e é claro, a garota fala que sim. Então, ele pergunta se ela gosta de carro rápido e ela fala que quer dirigir o seu carro. Então, o YouTube fala que eles podem sair para tomar uma bebida e depois irem para sua casa. A garota topa e pergunta por que eles não estão indo agora e estão perdendo tempo. Então, nessa hora, o YouTube fala que está gravando um vídeo para o YouTube e que ele faz experimento social e que ele caça garimpeira de ouro e que quando ele tentou falar com ela no início, ela foi muito rude e ignorante com ele, mas depois que viu sua Ferrari, ela mudou de ideia muito rápido e agora está interessada em sair com ele. Ele fala que ela é uma interesseira e que ele não vai sair com ela e que agora ela pode continuar andando rápido que nem ela estava andando, porque ele não sai com garimpeira de ouro. E fala pra ela que na Ferrari dele, interesseira não entra. A mulher fica muito sem graça e sai sem falar nada. E o YouTube a deseja uma boa noite e ela acaba se dando mal. O vídeo começa com Kilo abordando essa jovem. Ele pede licença e fala que ela está muito linda e pergunta como ela está. Ela fala que está bem, mas ela tem namorado. O youtuber se apresenta para ela e pergunta se ela realmente tem namorado. E ela responde que sim. O youtuber fala que só ia perguntar onde fica o Starbucks. Porém, ela fala que o namorado dela fica bravo se ela conversar com outros homens. O YouTube pergunta se ela não pode passar seu Instagram e ela fala que não, que ela tem que ir embora. Ele pergunta se ela pode pelo menos mostrar a direção.
Ela fala que não e que já disse que o namorado dela é muito ciumento. Kilo então fala que vai perguntar a última vez se ela não pode passar o número para eles conversarem depois. E não precisa do namorado dela ficar sabendo. Porém, ela manda ele ir embora. Sendo assim, ele vai em direção à sua BMW. E é aí que a mágica acontece. Como vocês viram, ela vai correndo atrás dele e pergunta se o carro é dele. O YouTube confirma que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que gostou muito do carro, então ele pergunta se ela pode mostrar o caminho para ele. E na mesma hora ela fala que sim e entra no carro com ele. Mas mal sabe ela que vai se dar muito mal. Dentro do carro, ela fala que é de Houston. O YouTube pergunta por que ela mudou de ideia. E ela fala que tem 1 hora para sair com ele para depois encontrar com seu namorado. E fala que gostou dele de verdade. Em seguida, o YouTube chama ela para fora do carro para tirar algumas fotos com ela. Então, ele elogia as tatuagens dela enquanto ele tira as fotos para ela. E fala que vão bombar nas redes sociais porque estão ficando ótimas. Na sequência, ele fala que está caçando garimpeira de ouro e que ele encontrou uma. Ele diz a ela que ela é uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é assim. O YouTuber fala que foi só ela ver o carro dele que ela mudou de ideia. Ele fala que não quer mais nada com ela e manda ela ir embora porque ele não sai com interesseira. Então ela vai embora toda sem graça, mas acaba se dando mal. O vídeo começa com o YouTuber London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa loira na rua, pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. E fala que é um prazer conhecê-la e que ele se chama London. Sendo assim, ele pergunta onde ela estava indo. E ela responde que ela estava indo almoçar no restaurante ali perto. London então fala que ele é novo na cidade e que também está procurando um lugar para comer. A garota então pergunta se ele tem dinheiro para almoçar no restaurante. Ele fala que tem sim e pergunta se ele não aparenta ter dinheiro. Ela fala que do jeito que ele está vestido, parece que ele não tem dinheiro. Em seguida, London tenta pegar o número dela, mas ela fala que não vai rolar. Então ele não insiste e caminha até o seu Corvette C8. E como num passe de mágica, a garota muda de ideia e mostra interesse pelo cara agora que ele está de nave. Em seguida, ela pergunta se o carro é mesmo dele. London fala que sim, que é um de seus carros. Na sequência, London pergunta se pode pegar o número dela agora. E dessa vez, ela passa o número para ele sem pensar 2 vezes. E já nem parece a mesma mulher de antes. Então, ela fala que se ele quiser, eles podem almoçar junto para conversarem e trocarem uma ideia juntos. London então aceita o convite dela e fala que quer almoçar no melhor restaurante e pede ela para levar ele no melhor. Ela fala que vai levar sim. Então ele chama ela para entrar no Corvette com ele e pede para ela dar a volta para entrar no carro. Dentro do carro, o London muda os planos e fala que tem uma cobertura aqui próximo e pergunta se ela não quer ir para lá para conhecer sua casa. A garota topa e aceita ir com ele. Então, London dirige o Corvette e leva ela para sua casa. Eles chegam na casa de London e ele fala para ela ficar à vontade.
E os dois se sentam no sofá e começam a conversar. Ela fala que gostou da casa dele e que é muito top. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Nesse vídeo, o Charlie tenta abordar essa garota em frente ao Corvette e fala que ela tá linda demais, mas a garota pergunta por que ele tá tentando falar com ela. Ele fala que só queria dizer um oi pra ela. Ela fala pra ele que já tá indo embora, mas na hora que o YouTube abre a porta do Corvette, ela muda de ideia na mesma hora e vem falar com ele. Então, ela pergunta se o carro é dele. O YouTuber fala que sim, que esse é o seu Corvette e se apresenta para ela. Ela então fala que não sabia que o carro era dele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele porque ela estava com pressa. Então, o YouTuber pergunta de onde ela é. E ela responde que ela mora na cidade, mas ela é de Cuba. O YouTube então fala que Cuba tem as garotas mais lindas que ele já viu. A garota agradece o elogio. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando uma companhia para tomar uma bebida com ele. A garota já se oferece para ele pegar o número dela e fala que tem tempo para eles saírem juntos. Charlie então pergunta se ela tem namorado porque ele não quer arrumar problemas. Ela fala que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma moça linda igual ela está solteira. E ela fala que ainda não arrumou a pessoa certa. Em seguida, ele fala que achou ela linda demais e por isso queria falar com ela para conhecê-la melhor. E fala que ela parece ser uma modelo. Em seguida, ele pede para tirar algumas fotos com ela. Charlie então tira as fotos para ela e fala que estão ficando perfeitas. Charlie então pergunta se ela vai fazer alguma coisa agora. Ela responde que não, que ela não tem compromisso. Ele então convida ela para saírem para beberem. E ela topa e aceita o convite. Ele pergunta se ela está solteira mesmo e ela confirma novamente que sim. Nessa hora ele fala que está pensando se realmente vai sair com ela. E a garota pergunta por quê. Ele responde que no começo ela não queria nada com ele e depois mudou de ideia porque viu seu carro. Então ele diz que acha que ela não é a mulher que ele está procurando, porque ela não deveria interessar por uma pessoa só por causa de bens materiais. A garota fala que não é assim. Ele fala que é sim e que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ela pode ir embora, que ele não quer mais nada com ela. Ela vai embora xingando o YouTuber, mas acaba se dando nesse vídeo. O vídeo começa com Nia Price se passando por um mendigo, esperando uma garota passar para fazer o teste da interesseira. Assim que passa uma bela jovem, ele a aborda perguntando como ela está. Ela fala que está tudo bem. O YouTuber pergunta se ela não teria algum dinheiro para lhe dar. Ela olha na bolsa e pede desculpas e fala que só tem cartão de crédito. Diante disso, ela fala que vai comprar comida para ele lá dentro da loja e pede para ele esperar. Na sequência, ela volta e traz uma marmita para Nair. Em seguida, ele agradece e pergunta qual o seu nome e se apresenta para ela. Então, ele diz a ela que está há 3 dias sem comer e que está muito agradecido. Ele fala que ele é de Ohio e pergunta de onde ela é. E ela responde que é de Houston. Então, ela pergunta o que aconteceu com ele. Nair fala que é uma longa história. Ele explica que sua mulher se separou dele e o deixou sem nada e a única coisa que ele ficou foi com seu carro.
Ele fala que já tentou arrumar um emprego, mas está muito difícil e que não está sendo muito bom ser um morador de rua. A garota fala que ela tem um quarto onde ele pode ficar. O YouTube agradece e fala que ela está sendo muito generosa com ele. Então ele fala que ela foi a única pessoa que o ajudou e que está se importando com ele. Ela fala que gosta de ajudar as pessoas e sempre quando pode ela ajuda. Em seguida, ele fala que vai mostrar o seu carro para ela e chama ela para vir com ele. Então, ele fala que ela deve estar se perguntando por que ele não vende o carro, porque ele teria muito dinheiro. Porém, ele fala que o carro tem muito valor sentimental para ele. Então, ela pergunta se ele realmente é um sem-teto. O youtuber fala que sim, mas que antes de morar nas ruas, ele tinha muito dinheiro. Então, ele mostra para ela o carro e depois dela ver o vidro, ele fala que ela é bem-vinda para entrar na Lamborghini, porque ela foi muito gentil e doce com ele. Lá dentro do carro, indo direto ao que interessa, depois deles conversarem um pouco, o youtuber fala que precisa dizer a verdade para ela. Ele fala que ele não é um sem-teto e que ele caça mulher interesseira e que ela passou no seu teste. Ele explica que ele tem um canal no YouTube e que ele é muito famoso por seus experimentos sociais. Então, ele chama ela na frente do carro para mostrar para ela a câmera. Então, ele termina o vídeo dizendo que ela é uma mulher muito especial, passou no teste e ele vai levar ela para dar uma volta com ele. O vídeo começa com London dizendo a essa bela moça que ela tá linda demais e pergunta como ela está e qual o seu nome. Em seguida, ele se apresenta para ela e fala que é um prazer conhecê-la. Ele, então, pergunta se ela é de Houston, e ela fala que não, que ela é de Atlanta. Então London pergunta o que ela está fazendo aqui em Houston, e ela responde que a família dela veio pra cá com ela. Além disso, ela fala que está indo encontrar alguns amigos no restaurante que ela trabalha. London então pergunta o que eles servem lá. E ela responde que é uma cozinha francesa e tem bifes e lagosta e mais outras coisas. Ele então fala que gostou do restaurante e queria conhecê-lo. Ela fala que pode levá-lo no restaurante. Ele pergunta se pode ser agora e ela responde que sim, porque está indo para encontrar com seus amigos. Então London pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. Ele pergunta como que uma garota linda igual ela está solteira. Ela responde que está preferindo ficar solteira no momento. London então fala que eles podem ir no seu carro, que está logo ali na frente. Ele aponta o dedo e mostra para ela o restaurante que ele estava prestes a ir conhecer. Na hora que a garota vê que ele está de Corvette, ela fica muito impressionada e fala que o carro dele é muito bom. Dentro do carro, London fala que ela está sendo muito gentil com ele e pega na mão dela e agradece e fala que ela é muito legal. A garota agradece pelo elogio. Então London pergunta o que ela gosta de fazer e ela responde que ela gosta de fazer academia e trabalhar no restaurante, que é muito corrido o seu dia a dia. Nessa hora, London abre um jogo e fala que está gravando um vídeo para o YouTube e mostra para ela a câmera que está filmando. Ele fala que estava tentando ver se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no teste e foi muito gentil com ele.
e que ela é uma mulher genuína. A garota fica muito surpresa em saber que tudo era só um teste. Então London explica que a maioria das mulheres só aceita sair com ele por interesse no carro e que a maioria não passa no teste. Então ele fala que quer conhecê-la melhor e quer conhecer o restaurante que ela falou.